A próxima questão ela inicia assim: o homem feliz deverá possuir o atributo em questão, isto é, constância na prática de atividades conforme a excelência, e será feliz por toda a sua vida, pois ele estará sempre, ou pelo menos frequentemente, enganjado na prática ou na contemplação do que é conforme a excelência. Da mesma forma, ele suportará as vicissitudes com maior galhardia e dignidade, sendo como é verdadeiramente bom e irrepreensivelmente tetragonal, honesto. Aristóteles, Ética a Nicômaco. Esse texto, essa referência é uma referência que nos direciona a um texto escrito por Aristóteles, que é Ética a Nicômaco, e segue-se assim: considerando-se o excerto acima, ah, para Aristóteles a felicidade é, primeira, um presente distribuído aleatoriamente por Deus. B. Fruto do exercício da razão e das virtudes morais. C. O resultado da acumulação de riquezas materiais. E D. Somente uma possibilidade teórica, jamais real. Bom, eu penso que, levando em consideração o que nós temos falado aqui, fica claramente óbvio que a questão que está direcionada a uma questão verdadeira é a questão B, que diz que o fruto do exercício da razão e das virtudes morais, ou seja, a felicidade para Aristóteles se dá desse modo, por meio do exercício da razão, mas não apenas o exercício da razão, mas também com as virtudes morais. É quase uma condição de ligação, de necessidade, ou seja, pensar no exercício da razão sem a possibilidade de virtudes morais é incompreensível, do mesmo modo que é impossível pensar as virtudes morais sem o exercício da própria razão. Então, com isso, nós temos aqui a questão correta, que é a questão B, fruto do exercício da razão e das virtudes morais. Perfeito? A justificativa que coloquei é: para Aristóteles, na Ética Nicômaco, a felicidade ou daimonia é o fim supremo da vida humana e resulta da atividade da alma conforme a virtude e guiada pela razão. Ela não depende do acaso, da fortuna ou de dons divinos, mas do exercício constante das virtudes morais e intelectuais, que levam o homem a viver de modo excelente. Então nós temos aqui uma necessidade, uma relação necessária entre o exercício da razão e as virtudes morais, seja elas as atividades intelectuais e as virtudes morais como necessárias. Perfeito? Deixa eu tomar uma água, por favor. Passando para a próxima questão. Pelo que parece, só faltam mais 3, contando com essa. Aquilo que é quem... perdão. Vamos começar novamente, perdoe-me. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca, e todos os germes são úmidos, e todo o alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. Simplício, os filósofos pré-socráticos. O ano de 1993 foi lançado em São Paulo. Nós temos aqui uma outra questão que já menciona agora um filósofo, Simplício, e as questões que se seguem é a seguinte: o fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto, e aqui eu abro um parênteses para dizer que Tales de Mileto é considerado pela tradição filosófica apresentado pelo próprio Aristóteles no livro Metafísica,
como primeiro filósofo. Então nós estamos falando aqui do primeiro filósofo pré-socrático. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. B. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. C. Justificação religiosa sobre a existência e as contradições humaas. D. Elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmológicas. E a última questão, a explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Ora, se nós entendemos que Sócrates ele introduz um novo modo de se estabelecer ou de se pensar a filosofia, ou seja, é uma questão muito antropológica e moral, que seria introduzir o homem no centro das discussões, no cerne das questões filosóficas. Com os filósofos pré-socráticos, nós temos um movimento diferente. Não se discute o homem, mas seria uma preocupação cosmológica. Como tudo se deu, como se originou, de onde tudo surgiu. E essa questão era o que os filósofos procuravam encontrar em algo visível ou compreensível ou inteligível, que seria a arqué, aquilo que todas as coisas partem dela. E nesse caso, nós temos por Tales de Mileto a última questão, que seria a explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Perfeito? A justificativa, o fragmento de Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da Grécia Antiga, como mencionei, apresenta uma explicação racional sobre a natureza, buscando compreender a origem e transformação das coisas a partir de um princípio natural, que seria arqué, no caso, a água. Esse pensamento é característico dos filósofos pré-socráticos, que substituíram, as explicações místicas por explicações racionais e observáveis, inaugurando o uso do logos na investigação da realidade. Perfeito? Próxima questão. Vamos lá, estamos quase chegando no final. E eu disse que eu não queria cansá-los. Nós temos aqui, com relação às escolas filosóficas do período pré-socrático, assinale a alternativa incorreta. Os filósofos Tales, Anaximandro e Anaximenes fazem parte da escola mobilista. Os filósofos eleatas buscaram apresentar a ideia de que o mundo não seria composto por movimento. Para os filósofos pluralistas, não existe um único princípio que componha todas as coisas da natureza. E a última questão, as escolas filosóficas do período pré-socrático inauguraram o início da filosofia grega, buscar por um pensamento racional, ou seja, assinalar a alternativa incorreta. Nesse caso, a alternativa que se apresenta como uma alternativa incorreta é a primeira alternativa, que é a alternativa A. Porque os filósofos Tales, Anaximandro e Anaximenes não fazem parte da escola mobilista. Na verdade, eles fazem parte da escola de Mileto ou escola jônica, e eles buscavam um princípio único, que é arqué. Não seria essa pluralidade na própria constituição do pensamento cosmológico. Não, seria arqué, um elemento principal de onde todas as coisas surgiram. Então, a questão que se encontra aqui como questão errada é a primeira questão, a questão A. Tá bom? Vamos partir agora para a última questão. A última questão, ela se inicia assim: elaborando, é uma questão adaptada. Lembrem, questão adaptada.
Elaborando a teoria das quatro causas e a distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a realidade do devir e da mudança a que estão submetidas as coisas causadas. Julgue os itens a seguir. Primeiro, para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato. O ato é o estado de plena realização de uma coisa. A potência, a capacidade que algo tem para assumir uma determinação? Sim, está correta. Porque a mudança, kinesis, né, que é como assim compreendida, é a passagem da potência ao ato, isto é, da possibilidade à realização. Então, a primeira questão está correta. Segunda, segundo Aristóteles, tudo o que acontece tem suas causas. Essas são a explicação ou porquê de certa coisa ser o que é. Sim, essa é uma questão verdadeira também. Porque para Aristóteles, tudo o que existe ou acontece tem uma causa, que explica o porquê de ser o que é. Então, uma outra questão verdadeira. A terceira, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final são os quatro sentidos que Aristóteles distingue no termo causa. E é uma questão também que se encontra verdadeira, que são as quatro causas assim formuladas por Aristóteles: material, formal, eficiente e final, cada uma explicando um aspecto do ser. Perfeito? Quarta, segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são, respectivamente, aquilo de que essa coisa é feita e aquilo que ela essencialmente é. E é uma questão também verdadeira, porque a causa material é de que algo é feito, ou seja, matéria, e a causa formal é aquilo que define sua essência. Então, uma outra questão verdadeira. E a última questão, segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são, respectivamente, o agente que atua sobre essa coisa e o fim a que ela, se distancia. Também é uma questão verdadeira, meus amigos. A causa eficiente é o agente que produz algo, e a causa final o fim ou o propósito para o qual algo existe. Então, todas essas questões, e é uma questão que foi adaptada, não se esqueçam disso, todas essas questões elas estão corretas segundo a filosofia de Aristóteles. Então, essa era as questões que foram assim passadas pelo Guilherme, e questões que de fato apresentam assim a complexidade do pensamento filosófico. Eu só gostaria, se possível, de retornar a uma questão, salvo engano, é a questão 5. Sim, seria a questão 5, onde faz menção à própria felicidade e a menção ao texto de Aristóteles Ética Nicômaco, ou seja, o fruto do exercício da razão e das virtudes morais. Lembra que essa é a questão correta? Perfeito. Partindo dessa ideia, para ser fiel ao texto, que não poderia deixar assim de fazer essa menção, se eu conseguir tirar daqui, né, da minha estante, olha o que Aristóteles diz sobre a importância do pensamento filosófico em Aristóteles. Determina-se com isso ser o bem humano a sua finalidade, pois, a despeito de o bem ser idêntico para o indivíduo e para o Estado, o do Estado é visivelmente maior e mais perfeito, seja a título de meta, seja como objeto de preservação.
assegurar o bem de um indivíduo apenas é algo desejável. Porém, assegurá-lo para uma nação ou um estado é uma realização mais nobre e mais divina. Fecho aspas, palavras do Estagirita, palavras de Aristóteles. Ou seja, a felicidade como o exercício da razão e das virtudes morais condicionam não apenas a felicidade de um único indivíduo, mas condicionam o indivíduo à felicidade do Estado. Ou seja, a felicidade de um único indivíduo é desejável. Contudo, a felicidade do Estado é uma felicidade louvável, uma felicidade divina. Então, essa é a ideia de Aristóteles, essa é a ideia da filosofia política em Aristóteles. Todas as questões que fizerem menção diretas e claras a esse livro, Ética Nicômaco, vocês terão uma ideia muito clara de que o que Aristóteles propõe como felicidade está condicionada à felicidade do Estado, ou seja, uma ideia de felicidade a partir, de fato, das virtudes morais dos seus cidadãos que se encontram inseridos na sociedade, mas que estão direcionados diretamente ao Estado. Porque, faço mais uma vez a leitura, assegurar o bem de um indivíduo apenas é algo desejável. Porém, assegurá-lo para uma nação ou um Estado é uma realização mais nobre e mais divina. Então, meus caros, desejo uma excelente avaliação a todos vocês. Não tenho dúvidas de que vocês tirarão excelentes notas, pois assim espero, e desejo do mais profundo que essas avaliações sejam assim a alegria de vocês, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus e agradeço pela oportunidade. Espero não ter cansado vocês. Abraço.